Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje, gente, nós vamos então para a nossa segunda aula de literatura a respeito das vanguardas europeias. Gente, lembrando, as vanguardas europeias foram, por exemplo, o futurismo. Futurismo, gente, então essa ideia de futuro com velocidade, com máquinas. E, gente, foi uma vanguarda europeia que foi um tanto quanto contraditória, justamente porque o líder do movimento, ele se envolveu um pouquinho com o fascismo, então muitos artistas não gostavam então de serem associados ao futurismo. Também nós vimos o dadaísmo, que é o nada, ou seja, é uma vanguarda que ela veio para nos mostrar como nada faz sentido. Então, Dada significa nada. Também, gente, nós vimos o surrealismo. O surrealismo, gente, é então uma vanguarda europeia onde nós temos a tradução dos sonhos. Então, eles procuram se aproximar dos sonhos. Também vimos, gente, o expressionismo, que é um movimento que aconteceu na Alemanha que buscava trazer, então, essas emoções, a expressão dessas emoções. Agora, então, nós vamos fazer exercícios envolvendo, então, as vanguardas europeias. Nós temos, primeiramente, sobre as vanguardas europeias, é correto afirmar exceto, ou seja, que está errado. Letra A. Entre suas principais manifestações estão o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo, todos surgidos na Europa no início do século XX. Letra B. As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único projetor artístico, cuja proposta era de retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura. Letra C. As vanguardas europeias influenciaram as artes no mundo ocidental de maneira contundente. No Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como modernismo. Letra D. A palavra vanguarda tem origem no francês avant-garde, que significa o que marcha na frente, ou seja, as correntes de vanguarda antecipavam o futuro com suas práticas artísticas inovadoras e nada convencionais. Letra E. Não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas de vanguarda em torno de uma única proposta. Contudo, estavam unidos por uma mesma causa, a de inovar as artes e romper com os padrões clássicos vigentes. Gente, a única que está errada é a letra B, por quê? Está falando que eles tinham um único projeto artístico. Sendo que, na verdade, se a gente marcou essa, a gente sabe que a E está certa, que diz o quê? Não era um único, eram diferentes, então não tinha como a gente unir como se fosse uma única coisa. Então também, gente, além deste erro, nós temos então a ideia de retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura. Não, gente, como eu falei anteriormente, eles querem fazer o quê? Inovar, trazer um novo. Então, por isso, gente, que a letra B é errada. Número 2. Sobre o futurismo, estão corretas as seguintes alternativas. Primeiro, no Brasil, todas as tendências de vanguarda foram chamadas de modernismo, que equivale ao futurismo para os italianos e o expressionismo para os alemães. Segunda, na literatura brasileira, seus principais representantes foram Manuel Bandeira e Augusto Frederico Schmidt, que se apropriaram de ideias futuristas para a realização de uma escrita automática e telegráfica. Terceiro, o futurismo difundiu-se por meio de manifestos e conferências, encontrando na literatura seu meio ideal de realização artística. Quarta, entre suas principais características estão a decomposição das figuras em formas geométricas, a não retratação da realidade de forma real, realidade fragmentada, a não utilização da perspectiva e tridimensionamento e o uso do humor. Ou seja, gente, quais estão corretas? Todas, a 2, a 1 e a 3, a 2 e a 4, a 2 e a 4.
Aqui, gente, nós temos como corretas a 1 e a 3. Vamos ver então por que a 2 e a 4 estão erradas. Gente, aqui no Brasil nós não tivemos então como grande representante o Manuel Bandeira, nem esse Augusto Frederico Schmidt. O Manuel Bandeira, ele foi o grande representante, um dos, do modernismo brasileiro. Mas se nós tivéssemos que falar do futurismo aqui no Brasil, seria então o Oswald de Andrade, tá? Ele sim vai utilizar mais. E na 4, gente, eles falam que o futurismo tem a não retratação da realidade de forma real, de forma fragmentada. Isso quem faz, gente, é o cubismo, então não pode ser a 4. Por isso, a correta é a letra C, 1 e 3. Na sequência, nós temos então esse exercício do Enem. Nós temos inicialmente, então, essa obra da Tarsila do Amaral. E nós temos no enunciado: o modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente, tomando como referência o quadro O Mamoeiro. Identifica-se que nas artes plásticas letra A imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas. B, forma estética ganha linhas retas e valorizam o cotidiano. C, natureza passa a ser admirada como um espaço utópico. Letra D, imagem privilegia uma ação moderna e industrializada. Ou E, forma apresenta contornos e detalhes humanos. Gente, por que ele ganha linhas retas? No clássico, gente, nem sempre eu tinha essa apresentação de linhas retas. Então dá pra gente voltar aqui e observar que a gente tem bastante linhas retas. Claro, não temos só isso, ele não falou que eram somente linhas retas. Então, por isso, gente, que nós temos, então, essa valorização, ganha-se, então, linhas retas. E por que o cotidiano? A gente tem ali um dia, pode ser considerado normal, num vilarejo. A A fala que a imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas? Não, gente. Eles andam juntos, eles estão atrelados. Na C, fala que a natureza passa a ser admirada como um espaço utópico, ou seja, impossível de ser realizado, idealizado. Não, também. Letra D, a imagem ela vai privilegiar uma ação moderna. Nem sempre. Tanto que essa imagem aqui contradiz total. Aí nós temos na letra E, a forma apresenta contornos e detalhes humanos. Não, gente, se nós voltarmos aqui, o rosto das pessoas ele não é apresentado com detalhes. Então, por isso que a certa é a letra B de bola. A próxima. Movimento literário brasileiro que recebeu influências de vanguardas europeias, tais como o futurismo e o surrealismo. É o modernismo, parnasianismo, romantismo, realismo ou simbolismo. Gente, a todo momento eu estou afirmando, as vanguardas influenciaram o modernismo brasileiro. Lembrando, gente, tanto o parnasianismo, o romantismo, o realismo como o simbolismo foram movimentos literários que aconteceram antes, então, das vanguardas europeias. Então, não tinha como eles serem influenciados, então. O único realmente que poderia era a letra A, modernismo. E nós temos aqui as artes, com suas vanguardas e seus desafios estatísticos, ganharam espaços históricos no mundo capitalista. Picasso, Van Gogh, Salvador Dalí, Miró e tantos outros pertencentes a essas vanguardas. Letra A. Mantiveram as tradições culturais do Ocidente, reafirmando o valor da estética do classicismo. B. Romperam com modelos acadêmicos da época, mudando as regras do mercado das artes. C. Foram muito bem aceitos pelos críticos europeus da época, sendo exaltados pelas suas ousadias. Letra D. Conseguiram espaço imediato nos grandes museus, tendo uma aceitação popular indiscutível e surpreendente. Letra E. Renovaram a forma de fazer arte no Ocidente,
mas ficaram restritos ao mundo acadêmico e intelectual do século XX. Gente, o que acontece então? Eles não mantiveram então as tradições culturais do Ocidente, eles mudaram essas tradições. Também, gente, eles não foram muito bem aceitos inicialmente não pelos críticos. Atualmente a gente valoriza muito a obra deles. Mas, gente, naquela época isso não era visto dessa forma. Também, gente, eles não conseguiram, por conta disso, né, o espaço em museus. E eles renovaram, sim, a arte do Ocidente. Mas, gente, eles não ficaram restritos ao mundo acadêmico. Basta a gente lembrar que se a gente for a qualquer loja de departamento, a gente acha até meia de pinturas do Van Gogh. Então, não ficou restrito a isso. Então, lembrando, gente, eles romperam, então, com os modelos acadêmicos da época, mudando as regras do mercado da arte. Essa, sim, está correta. Bom, gente, então fizemos alguns exercícios relacionados, então, às vanguardas europeias, que são, né, bastante importantes quando nós falamos principalmente do modernismo brasileiro. Então, gente, não esqueçam, estudem, deem uma boa revisada, porque esse é um conteúdo bem legal. Bom, gente, até a próxima aula!